aqui pra mim tava vendo isso agora. Legal. Por que que você quer ser... Por que que você quer ser... Por que que você decidiu ser candidato a vereador? É uma longa história. Isso vai virar um vídeo curto, pode falar. É uma longa história. Então, eu sou um militante social, um militante político, desde sempre, cara. Desde os meus 16 anos. Lá com 14, 15, 16 anos, a gente montou um clube de serviço de jovens adolescentes no nosso bairro. Uhum. O compadre vai lembrar disso aí. Com 16 anos, nós montamos um clube de serviço. A gente nem sabia Qual o que bairro? era isso. Coab Velha. Mas o que vocês faziam lá? Então, primeiro a gente se reunia, se confraternizava, vivia em harmonia, e dentro desse aspecto que a gente começou a perceber que a gente queria estar sempre junto, a gente desenvolveu, por exemplo, organizava na rua para fazer jogos de vôlei, e tá sempre ali junto, né? A gente viu que naquele tempo já estava tendo esse problema aí com vício, com droga, e aquela turminha estava junto, fazendo outra coisa. E a gente viu que a gente podia também se ajudar em trabalhos escolares. A gente tinha projetos grandes para montar biblioteca, para a galera fazer pesquisa, né? E a gente começou a fazer isso. Por exemplo, a gente percebia que tinha uma família com problema, nós jovens ia lá e, não doava sacolão, porque a gente não tinha dinheiro, mas uma coisinha ou outra a gente fazia. Naquele tempo. Você era o frente disso? Você tinha espírito de liderança? Então, eu cheguei nesse grupo aí, eu não me lembro, eu acho que eu era secretário do grupinho, depois me colocaram como vice-presidente, acho que por causa desse espírito de liderança. Uhum. Eu não podia ser presidente, sabe por quê? Porque a casa da reunião era do presidente. Aí não tinha como, né? Enfim, mas uma coisa importante aí que você perguntou, por que você quer ser vereador, cara? Essas histórias todas de luta, de vivência, de sofrimento, e para construir a vida que eu tenho hoje, demora muito. As pessoas precisam ter qualidade de vida com mais ligeireza, vamos dizer. Com mais pressa, não precisa demorar. A gente precisa dar o mínimo de possibilidade, de oportunidade, para que os jovens possam ter qualidade de vida e apreciar a vida do bem. Não, eu entendo, Félix, mas você tá falando de várias coisas. Mas, por que você quer ser vereador? Ah, tá. Simples assim. Porque eu sinto que eu tô pronto para ajudar no que for possível na fiscalização da aplicabilidade dos recursos públicos, do suado dinheirinho que sai do imposto da minha cacunda e dos meus parceiros do comércio. E o que a gente pode esperar de Félix na Câmara Municipal? Exatamente isso que eu estou falando. A fiscalização da aplicabilidade do recurso público como modelo de transformação social. E você não vê isso? Não vejo. Não vi na minha infância. Mas como assim o instrumento de transformação social? Simples. Eu falo, por exemplo, de educação empreendedora. Né? A gente estava conversando agora há pouco. O que seria isso? Hoje existe só escolarização. Ensinar as matérias didáticas, mas sem prática. Sem ensinar a vivência pro cara. Cara, sem desmerecer ninguém, não estou falando mal de professor, nem de metodologia, não é isso. Mas a gente precisa de mais. Por exemplo, o cara sai de uma universidade, de uma faculdade, e ele não sabe o que é empreender um negócio. Um exemplo clássico que a gente sempre fala, eu costumo falar isso aí. Um médico, por exemplo, ele formou. Meu filho é formado em medicina. Certo, seu filho é médico, e aí? Ele sai da faculdade de medicina e o que ele sabe fazer? Só medicar. Ele não consegue empreender um negócio e montar uma clínica para ele. Ele não está preparado para esse universo. Só se for autodidata, né? Ou se tiver um patrocínio para fazer isso para ele. Tá, mas você que está propondo, isso seria uma matéria para ter na grade curricular? Então, lá desde a da pré-escola, isso já está inserido na vida do cidadão. Você defenderia essa tese, então? De uma nova matéria no currículo escolar, é isso? Defendo. Entendi. Para ensinar as crianças a serem empreendedoras. Empreendedoras. E tem muitos aspectos do empreendedorismo. Por exemplo, quando fala empreendedor, todo mundo acha que o cara vai montar montei um negocinho para mim. Não é isso. Existe empreendedorismo de vários aspectos. Por exemplo, eu sou empreendedor social por natureza. E fui moldado e lapidado ainda por um clube de serviço que eu tive a oportunidade de servir. Certo. Quantas pessoas boas existem por aí que não aprenderam a ampliar isso que elas têm por natureza no coração delas, né? Por exemplo, nós não somos cidadãos do nosso bairro, da nossa rua ou da nossa cidade. Nós somos cidadãos do mundo. Tá. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Você se elegeu vereador, vamos supor, você tomou posse 1º de janeiro. Qual que vai ser a sua metodologia de trabalho? O que você vai fazer de diferente na prática?
Então, eu acho que é muita ousadia falar que a gente vai ser diferente, né? Uhum. Porque na prática você tem que só fazer o que tá a função de vereador, que é o que já não diferente fazem. diferente do que não acontece hoje, né? Na função do senhor, isso. Então, por exemplo, o que eu falei aqui no começo, que a coisa da fiscalização. O que os vereadores atuais aí, não vou generalizar, Lógico. porque a gente conhece pessoas boas. Claro. Mas em sua esmagadora maioria, eles não fazem o princípio básico da vereança, que é fiscalizar. Estudar a legislação de como auxiliar o município a adquirir recursos, a melhorar, por exemplo, a nossa... como é que eu digo assim? Para atrair desenvolvimento para a nossa cidade. Que tipo de lei a gente pode... Que mecanismo, que alinhamento político a gente consegue. O senhor pretende, se o senhor ser eleito? Uma pergunta que me ocorreu agora. O senhor vai continuar trabalhando na sua empresa ou sair de lá, ficar a dedicação exclusiva? Na verdade, eu já nem tô, né? Não, porque era campanha, sim. Minha esposa dá conta. Mas seria... Pode ficar à vontade. Sim. Mas agora você está ausente por alguns meses. Lá você vai ficar ausente por 4 anos. A empresa se toca sem você? A empresa se toca. Eu é que não consigo me tocar sem ela. Mas aí você ficaria Vou fazendo explicar. as duas coisas. Vou explicar. A minha